eu tinha dois grandes amigos na escola, né? O Giuseppe e o Nino Chambry, Sim. né? O Nino. E eles, amigo ali de escola, de condomínio e tal, uma vez eu falei, vamos comigo treinar jiu-jitsu, né? E eles faziam karatê antes. Então eu lembro muito bem a primeira aula deles dois, eu já era faixa azul, e eu levando o Nino é mais marcante para mim, pelo que se deu com ele, né? Sim. Eu lembro que eu levei o Nino, ele ainda com a roupa de karatê, um kimono de karatê, ou seja, totalmente destoando, né, do cenário. Ele, em 2 semanas, eu faixa azul, ele faixa branca, em 2 semanas dele treinando na academia, ele me pegava e me finalizava em todas as lutas. Eu falei, cara, o que é isso? E ele era muito meu amigo. Eu falei, cara, esse cara, você tem um dom pra isso. E eu tava dando o meu melhor pra tentar parar o Ninão, mas ninguém parou. Né? Ele fez isso com todo Diz que mundo, com 6 meses ele tava pegando o professor. Exatamente. Aí ele foi pra Barra Grace. A arte sempre fez parte da minha vida. Talvez o primeiro grande sinal tenha vindo através da música. Alguns anos depois do design, a fotografia, a arquitetura, a moda, um universo profissional riquíssimo em cultura, comportamento e conhecimento. Como surfista, kitesurfista e lutador, aprendi que o esporte vai muito além da competição. O mar, o vento, a montanha são os elementos da natureza que me movem, me conectam com a minha verdadeira essência. Eu acredito que devemos agradecer a tudo que temos e cultivar nossas amizades, pois é um dos maiores valores que temos na vida. Tudo é energia. Vamos celebrar a arte de viver. O Pura Connection é mais um projeto de vida que trago ídolos, referências, mestres e amigos que fiz durante essa intensa jornada. Uma verdadeira conexão humana com o propósito de espalhar visões, experiências e mensagens positivas para o mundo. Tamo no ar e, porra, hoje vai ser especial. Depois de muitas tentativas, a gente tentando marcar esse encontro. E você foi um cara que fez parte da minha vida, né, cara? Um momento importante da adolescência, onde a gente se conheceu. E a música, pra mim, eu acho que ela tem uma importância muito grande. Eu notei isso ao longo do tempo, né? Em muitas coisas que eu vinha me conectar no lado profissional, enfim, no lado até dos esportes, o quanto a sensibilidade, né, que a gente trabalha na música e na vida me ajudou muito em muitas coisas, né? E ontem a gente acabou de voltar de um evento, de uma premiação dos melhores do ano no ambiente das artes marciais. A gente recebeu o prêmio, que para mim foi uma bênção, né? Assim, fui muito grato por estar recebendo essa homenagem de um trabalho que teve muita energia, né, de construção ali, com muita paixão, e aquela frase que eu acredito muito, que tudo que é feito com o coração vai pro coração, e você é mais um cara que talvez tenha me ensinado muito isso também, e admiro muito, meu irmão, seu trabalho. É uma honra ter você aqui e a gente conseguir fazer essa conversa, né, trocar essa ideia e escutar um pouco das suas músicas, que, enfim, meu irmão, são obras de arte. Muito obrigado, é um prazer grande também estar aqui, obviamente. E eu aproveito para a gente já botar um pouco de música para começar temperando com aquilo que a gente também vai falar a respeito, que é aquilo que nos une. Tô em casa na segunda-feira, meio-dia mais ou menos, quando um dedo insistente na campainha me acorda, enfio o pé no chinelo. Pera aí, eu abro a porta e o coração quase vem à boca, criatura.
tava toda encharcada de chuva no seu vestido vermelho, me pedindo um telefone pra ligar. Ela ligou pra Nova York e fechou um negócio da China entre dois países que eram inimigos. Disse que a coisa tava russa, elogiou meu café. Pegou uma toalha no armário do banheiro e pendurou seu vestido no varal. E eu sentado na espreguiçadeira, lendo um livro que eu tô lendo, quando repentinamente ela me chama lá de dentro, enfia o pé no chinelo. Pera aí, tudum. Eu abro a porta e o coração quase vem à boca, criatura. Tava deitada na banheira de espuma, esticando seu pezinho, pedindo pra que eu fosse ensaboar. Ela jogou sua isca, envenenou seu anzol, fez daquele instante um infinito. Me ensinou o Kama Sutra entre bolhas de sabão. Entrou em uma delas e flutuou pelo banheiro. Por aí você já pode imaginar. Prazer grande estar aqui com você, Dé. Uma honra. Porra, uma honra incrível. E eu tinha falado também, né, cara? A gente ontem foi chamado na hora do momento ali da premiação. E o Marinho, filho, que conduziu muito bem. O cara também é um outro ídolo. Ele puxou ali no meio de, porra, tantas pessoas, lotado, na grande maioria, 90% talvez, lutadores, caixa grossa, mestres, enfim. Ele puxa essa história minha, né, essa ligação com a música e com o reggae, né? E, enfim, cara, o quanto isso tem uma relevância grande na minha história, né? E de novo, o quanto esse movimento, né, eu acho que você... Eu falei aqui em off também, você tá uma geração acima da minha ali, foi uma inspiração para mim, né? Porque a gente, nesse nosso ambiente aqui da Barra da Tijuca, movimentamos um negócio cultural ali muito forte, né? Que acabou indo pro mundo, como o jiu-jitsu. Eu acho que hoje o jiu-jitsu, que hoje o mundo conhece, ele tem traços desse nosso estilo de vida, né? Que passou por aqui. O próprio açaí, né, que foi transformado do jeito que é, gelado e exportado para o mundo, foi por aqui que começou a surgir, entre Barra e Zona Sul. Oficina do Guaraná, exatamente, né? Beginning, né? Tudo aquilo ali, cara, e aquele movimento, você tava ali fazendo parte, né, cara? Sem contar que ainda é um personagem. Acrescento que você ainda teve, né, porque foi parceria nossa, você tá vestindo aí, a parte de trabalhar com roupa, né? Sim, exatamente. A Bintang, toda aquela equipe, porra, maravilhosa que me apoiou também na música, né? Tanta parceria a gente fez com a Bintang. E essa linda camisa aí que você me deu como apoio na época e que hoje eu te presenteio. Porra, muito o animal, DVD né? Baia no Circo, né? Lançado em 2010. E esse ano agora eu gravei aos 50 anos. Gravei no meu aniversário Baia no Circo 2. Sim, que vai ser lançado quando? Vai ser lançado, ainda não tem data de lançamento, mas já tá para ficar pronto. Tá pra gente saber já quando será lançado em breve. Tô vendo agora o primeiro corte, fazendo umas decoupagens do que depois a gente vai para a finalização. Mas a ideia é comemorar os 50 anos, registrar mais uma vez o Circo Voador Lotado. Eu acho que é uma coisa onde eu tenho mais força, né? Mais forte do que qualquer videoclipe é você fazer. São 22 músicas e assim, passa por isso aí, por uma história que começou com a gente também, uma das nossas parcerias, né? Sim. E que agora tá vindo novamente no número 2, né? Sim. O Baia no Circo 2, em breve, vai virar CD nas plataformas de streaming e vai virar especial de TV pelo canal Music Box Brasil. Porra, animal. Uma parceria muito boa. Mas sigamos, me fale mais um pouco. Fala, galera. São mais de 30 anos de jiu-jitsu, 25 anos competindo em alto nível. Hoje trago para você, em português, pro Brasil, a Guarda Diamante. Tá na hora de evoluir, resistir à pressão e se transformar na melhor versão de você mesmo. Ouça.
Cara, você falou dessa ligação, você estava falando aqui em off também da ligação do teu filho ali, você já começa a ver uns primeiros traços ali do teu filho Os com a meus filhos. música, A minha né? mulher, ela canta muito bem. É. Na época da pandemia, eu tinha uma coisa com live, que eu não gostava de fazer live, porque eu falava, cara, eu tô em casa, é muito mal produzido, não tenho por que fazer isso, entendeu? Eu tenho o meu show, eu tenho que tocar. E na pandemia isso se reverteu, né? Você não tinha onde tocar. Sim. E as pessoas estavam dentro de casa e as lives ganharam também um lugar assim diferente. E a visualização das lives era muito alta, né? Então eu comecei e eu fiz uma primeira ou uma segunda live. E aí eu já vi que aquilo tinha um potencial maior naquele período. E eu pensei, isso aqui pode servir para algo maior ainda. E aí eu me conectei com um amigo que eu tenho aqui, um parceiro em Niterói, que eu faço show no Bendito, vou fazer até essa quinta agora. É quase como se fosse a minha casa, lá também como se fosse um sócio. Eu abri a casa há X anos atrás, toco lá, é um grande parceiro. Mas eu falei com ele, eu tô com muita vontade de fazer uma live beneficente. Eu quero ajudar, tem pessoas que estão em condição muito pior do que eu, e eu acho que isso pode servir, seja o que a gente consiga arrecadar. E é muito interessante isso na vida, que é uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente, apesar da música ser feita. O objetivo da música é atingir muita gente, ou o máximo de pessoas possíveis, né? Mas quando você beneficia de fato o outro, pensa nisso, você traz para si uma luz, uma força maior, né? Quando eu falei com essa pessoa, coincidentemente ele falou, a minha mulher, ou a minha irmã, ela é psicóloga, ela trabalha com um grupo de autismo, que é o Anjo Azul, aqui de Niterói, que inclusive trabalha com artes, Eu falei, é exatamente isso que eu quero. Você tem como me colocar em contato para eles serem os beneficiados? E ele falou, tenho. Então, assim, eu precisava para fazer essa beneficência, não tinha que ser só, digamos assim, online. Eu precisei mesmo dele, virou cestas básicas, Legal. foi entregue nesses lugares, era uma época com todo mundo usando máscara. Então, assim, a arrecadação em 2, 3 lives que eu fiz para essa gerou uma quantidade muito maior de dinheiro do que se eu pedisse ali um ingresso ou alguma coisa para mim, digamos assim. Sim. Teve pessoa física que botou R$2.000 sozinha, entendeu? E daí por diante. Então, essa coisa assim passa por essa coisa que você também vive agora, que a gente estava falando sim, também em off, sim, né? Sim. Esses portais que você abriu, você também começou na pandemia e está aqui. Comecei na pandemia, né? Cara, e até uma coisa também que a gente falou, né? E eu acho que por isso você está aqui, porque eu quero transmitir aqui, na verdade, e a gente tem feito isso, eu acho que é o grande propósito, né? De trazer pessoas para cá. E falei isso, inclusive, foi minha fala ontem na premiação, que o que mais incentiva e motiva a gente fazer isso aqui é o impacto positivo que a gente causa na cabeça das pessoas, né? Na vida das pessoas, na verdade. Eu recebo toda semana, para não falar todo dia, uma mensagem de alguém, né? E em diferentes situações, inclusive já em situações do cara falar o seguinte, cara, eu ia me matar e eu escutei uma conversa e desisti. Graças a Deus. Então, eu ouço muito isso, acho já que casei muita gente, toquei no casamento pois de pessoas então, que assim, se conheceram em show. E essa ligação, de novo, por isso que eu coloco você e coloco a música na minha história, né? Acho que essa sensibilidade, né? Ou essa coisa que eu acho que é até divina, ela nos liga para um lado humano nosso muito forte, né, cara? Da gente ficar mais ligado e mais atento a tudo isso que acontece. E eu acho que a gente tem um poder que às vezes a gente não olha muito, que de cura para a humanidade, meu irmão. Vamos pensar grande, né? A gente pode ser um pequeno grande projeto, no sentido de, isso aqui, estamos aqui na minha sala, no meu escritório, com 2 câmeras ligadas, muito simples, mas a gente alcança o mundo. Eu falo hoje com o mundo através dessa ferramenta, né? E a gente, e como eu falei também, eu tenho acesso e tive acesso por toda essa vivência e experiência que eu me joguei também, me joguei na música, me joguei em todos os projetos com a moda que eu fiz, tive marca, como você falou, no jiu-jitsu também, sempre muito intenso, nunca parei de treinar.
E isso fez com que eu conhecesse muitas pessoas, né? E pessoas, cara, que para mim são referências mundiais. Você é uma delas. Acho que se você tocar em Paris, tocar na Índia, tocar na China, onde for, cara, acho que a sua música vai conectar o coração das pessoas, né? Então, assim, para mim isso é universal, né? E o intuito desse projeto, de novo, é colocar um pouco essas histórias, né? Essas visões, essas experiências de vivências, né? Porque ajudam, acendem lanternas, enfim, na cabeça das pessoas, né, cara, que pode ser e deve ser muito positiva, né? Eu não trago muita polêmica aqui, eu acho que o papo é sempre sem roteiro, mas sempre levando para um lado positivo da vida, meu irmão. Você é mais um cara que, assim, muito ligado a isso, né? Exato, porque a vida ela tem realmente, né, seus obstáculos e a forma também de os encará-los, né? Então, assim, eu acho muito interessante que eu fiz jiu-jitsu, como você falou, né? Eu sou um pouco mais velho, eu fiz jiu-jitsu um pouco antes de você entrar. Sim. Quando também eu comecei na música foi mais ou menos na mesma época que você, mas você era mais novo que eu na música, ainda tinha o teu irmão que era mais novo. Sim. Então, assim, foi um movimento que a gente criou aqui na Barra, né? Então, eu vivi o jiu-jitsu, né? Eu vivi a geração jiu-jitsu nascendo na Barra, nos anos 80. No começo dos 90, eu me ligo mais à música, né? Em 91 eu começo com o Bairro Rock Boys. Em 92 a gente já toca no Circo Voador pro Baú do Raul. Em 93 eu abro o show do Jorge Ben na Praia do Arpoador já para 20 mil pessoas. A gente começa a excursionar com o Baú do Raul, começa a fazer disco solo no AR, onde também era um novo empreendimento e tal. Então, assim, eu não sei se você sabe disso, mas eu tenho um sonho interrompido. Eu tinha um grande sonho de um dia virar faixa preta de jiu-jitsu. Eu amo jiu-jitsu. E eu parei na Azul com 2 ou 3 graus na faixa, sem muita experiência de campeonato, sem muita experiência, assim, medalha, nada desse tipo. Não deu para eu saber realmente me pôr à prova para saber se eu tinha algum dom maior. Mas o que é engraçado é que uma das coisas, eu já estava mais ligado à música, tadinho, eu não posso culpá-lo por isso. Mas eu tinha 2 grandes amigos na escola, né? O Giuseppe e o Nino Chambry, né? O Nino. E eles, amigo ali de escola, de condomínio e tal, uma vez eu falei, vamos comigo treinar jiu-jitsu, né? E eles faziam karatê antes. Então eu lembro muito bem a primeira aula deles dois, eu já era faixa azul, e eu levando o Nino é mais marcante para mim, pelo que se deu com ele, né? Sim. Eu lembro que eu levei o Nino, ele ainda com a roupa de karatê, um kimono de karatê, ou seja, totalmente destoando, né, do cenário. Ele, em 2 semanas, eu faixa azul e ele faixa branca, em 2 semanas dele treinando na academia, ele me pegava e me finalizava em todas as lutas. Eu falei, cara, o que é isso? E ele era muito meu amigo. Eu falei, cara, esse cara, você tem um dom para isso. E eu tava dando o meu melhor para tentar parar o Ninão, mas ninguém parou. Né? Ele fez isso com todo Diz que mundo, com 6 meses ele estava pegando o professor. Exatamente. Aí ele foi para Barra Grace, Sim. aonde ele foi bem. Eu não acompanhei mais, mas ele foi campeão mundial algumas vezes. Sim. Teve também algumas questões pessoais. Depois viajou para os Estados Unidos, montou a academia dele. Hoje eu sigo ele e aqueles. O aquecimento dele já é impressionante, né? Mistura yoga com cada alongamento, com cada coisa. Então é um orgulho muito grande que eu tenho de vocês também que continuaram e que chegaram nesses patamares, né? Eu dei o exemplo do Nino porque o Nino foi uma pessoa que eu levei, de fato, ele virou um campeão, mas você e muitos outros eu vi isso acontecer, Sim. né? E acho muito interessante, se é que eu já me alongo mais aqui nesse papo, é que naquela época, como a gente falou antes em off, aqui tivemos um papo aqui passando som, a gente viveu um jiu-jitsu muito selvagem. Muito. Era uma barra onde o jiu-jitsu queria provar-se melhor do que a capoeira e provar-se melhor do que aquele... Então, já tinha um pessoal que ia para a garagem do prédio, um lugar escondido para fazer o vale tudo, para fazer aquilo que seria, de repente, o UFC e tudo mais. Tinham algumas regras, o treinador estava ali, ninguém que estava ali era inimigo, estava para matar o outro. Não, eram grandes lutadores que queriam ficar só de short da Flake. Era Flake? Era, Flake. Que todo mundo usava, patrocinador. Então, assim,
tirar a camisa, sacou? E fazer aquilo na garagem, se socar, mas não era ideia se machucar, não era ideia... Ia apertar a mão no final, mas para saber se o taekwondo era melhor que o jiu-jitsu, se o jiu-jitsu, entendeu? Então tinha essa coisa, esse desafio. Sem falar de outras coisas que eu não aprovo e que eu vivia com muita tristeza. A gente que passou. É alguma coisa de, né, passou por uma coisa mais selvagem mesmo. Passou, cara. Passou. Pessoas muito capacitadas, batendo em quem não sabia nada, sim, juntar pessoas, sim. chamar atenção em festa através de briga, né? Então esse tipo de coisa até chegou a queimar um pouco uma dada época. Um pouco não, queimou muito. Queimou muito. Eu tava até falando isso, desculpa até te interromper, Nada, mas eu tava falando isso hoje na aula da manhã para as meninas, numa aula para as meninas de manhã hoje, que o jiu-jitsu, cara, ele foi queimado por muito tempo, né? E foi difícil a gente de alguma forma transformar essa imagem. Eu lembro que, inclusive na Bintang, né, isso foi alguns anos atrás, sei lá, 10 anos atrás, eu não pluguei isso. Era uma verdade da minha vida. Né? Eu já era faixa preta quando eu tinha Bintang. E porra, nunca contei essa história na marca. Eu contava tudo, menos disso. Por quê? Porque era difícil da galera enxergar que tinha um lado legal, né? Por mais que eu entendia, eu vivenciava aquilo ali e entendia que essa formação marcial tinha muitos princípios importantes. Mas eu acho que... Eu vou te cortar também rapidinho de uma coisa que eu já tinha comentado antes, que foi interessante como divisor de água, é que uma vez que isso vai para o ringue, se profissionaliza, né? E o Royce Gracie tem aquela sequência de vitórias maravilhosas, né? Lutando de kimono. Então... Aquilo ali, para mim, foi o auge, assim, eu acompanhei, depois eu vi que todo mundo sacou também que o jiu-jitsu é uma ferramenta fundamental para aquilo, então todo mundo passou a conhecer um pouco de guarda, um pouco de, né, de tudo isso. Mas você vê que realmente, sem dar um soco, sem nada, o cara conseguia dar o nó no outro, é uma coisa magistral. E esse xadrez do jiu-jitsu, eu lutei também karatê, faço capoeira hoje em dia porque tem menos atrito, tem mais dança e tudo mais, eu tenho questões com a mão para não ter problema. Uma vez no jiu-jitsu eu quebrei um dedo, fiquei muito tempo sem tocar. Então, assim, mas isso é engraçado, que eu notei que quando o jiu-jitsu, o vale tudo, digamos, que era como a gente chamava na época, hoje tem marcas, né? Ele leva, digamos assim, os bons de porrada, né? De soco na cara, de chute, de cotovelo, para o ringue. Eu observei que os maiores brigões não eram os que melhor se sucediam ali. Sim. Ali eram lugares para pessoas que tinham controle, que tinham emoção no lugar, que estavam baseados nesses princípios que você está falando. Exatamente. E eu acho que é ali que começa a limpar também um pouco a imagem do jiu-jitsu. E também porque teve muita gente da nossa galera que teve problema na justiça. Né? Teve um amigo que numa boate deu um soco na cara de um menino que não sabia nada, quebrou a cara do menino. O Bill, meu sócio, foi preso. Né? Então, assim, teve algum outro caso, eu não quero citar nomes, obviamente. Eu passei por isso, tipo uma briga uma vez. Eu entrei na briga, enfim, tinha 15 anos de idade, 16 anos de idade. Teve o caso que foi o máximo na nossa galera, que foi a história do Bebo. O Bibo. Bebo, né? Não sei se você lembra, que morreu no show do Rock 7. Apesar de toda... Né, eu não tô lembrando da história. Tem um garoto que treinava com a gente no Nova Ipanema, que ele tomou um chute, não foi culpa dele. Ele não puxou briga, ele não nada. Mas quando ele passou, digamos que tinha um grupo, um círculo de pessoas. Depois foi fotografado um cara muito forte com um macacão, um cara muito alto, que foi o cara suspeito de... Quando ele passou no meio desse círculo, o plique e o ploque. Eu não sei se o plique e o ploque ainda estão no jiu-jitsu, se são também pessoas... não sei. Eu também perdi um pouco de Exato, contato. Mas eles poderiam contar melhor essa história. Mas o Bebo, ele passa no meio de um grupo, sem saber que aquele grupo era violento, e aí alguém tira um sarro com eles e diz assim, tá passando aqui porque como se ele tivesse que dar a volta. E numa dessas ele foi responder alguma coisa, tipo, mas qual... E o cara deu um chute na nuca dele e ele já caiu. Eu sei porque ele era muito meu fã, eu fui ao velório, tocamos, ele era fã do Raul Seixas, então teve um processo. E aquilo foi um ápice para a nossa turma de dizer assim, quão perigoso pode ser uma atitude, às vezes, de simplesmente você dizer assim, qual foi? Sim. Entendeu? Se você está, às vezes, num lugar... Sim. Entendeu? Então, a gente viu coisas que
eu depois achei que teve um apaziguamento muito grande dessas brigas e da valorização disso, né? Sim. No Bali Bar, né? Tinha pra caramba, tinha uma galera que ia pra brigar. Todas as noites você estava preparado para sair na porrada. Mas tinha umas pessoas que nesse outside, ou seja, fora do ringue, eles meio que se destacavam por serem bons, ou por brigarem muito, pegavam um segurança enorme. O cara tava ali trabalhando e de repente enchia o segurança de pancada. Aí o cara tinha 15 anos e enchia o segurança de pancada porque tinha técnica. Então o jiu-jitsu dá muita técnica. É a arte marcial que eu acho que dá a resposta mais rápida. É muito eficiente. É muito eficiente, né? Você tem conhecimentos muito eficientes, né? Ele não te ensina a dar um soco, entendeu? Ele te ensina a te livrar do soco e dar um nó no outro. Então, assim, a finalizar o outro, né? Então, assim, essas pessoas, é um comentário aqui que eu trago de fora, assim, essas pessoas que mais brilhavam nessas brigas e nessas ocorrências que, de certa forma, queimavam, eu não vi nenhuma delas que se deu muito bem no ringue quando a coisa digamos, o termo porrada não é o correto, mas, digamos, quando a porrada de rua foi levada para a porrada de ringue, você vê que quem ganhava lá tinha que ter a cabeça de profissional, de lutador, de atleta. Exatamente. E não de quem estava ali buscando, sei lá, aparecer em meio a quem nem sabia brigar, né, cara? Bom, falando até um pouco dessa época, né, e falando de novo da sua história, você falou aí do Raul Seixas, né? Foi na verdade, assim, uma grande inspiração para você. Como é que foi isso, né? O Raul Seixas foi o seguinte: eu comecei a tocar violão, eu comecei a gostar de música muito novo. É uma coisa mais da família da minha mãe, onde todos tocam algum instrumento. Mas ninguém é profissional da música na minha grande família. E quando eu comecei a tocar, eu comecei aos 9 anos, era roqueiro, como lembrou aqui nosso técnico, Nado Zicker. Eu era Iron Maiden, Metallica, tal. De repente, eu já tocava guitarra e tudo, quando ali pelos 15 anos eu conheci Raul Seixas, fui me apresentar para um amigo de escola, o Binho, que também é do jiu-jitsu, né? O Binho Fernandes. E os irmãos dele eram mais velhos, tinham muitos discos e tal. Quando ele me apresentou o Raul Seixas, teve duas coisas que me pegaram. Primeiro, o Raul Seixas é baiano, eu também sou, apesar de que eu morei depois em Recife e vim para o Rio com 13 anos, foi aonde começou a minha história musical e tudo mais. Mas, assim como essas pessoas que eram da briga naquela época apareciam muito novas por causa disso, eu, muito novo, com 16 anos, eu comecei a dar canja em bares, com 15, 16 anos. E o Raul Seixas, nessa época, quando entrou, tinham outros como o Alceu, o Zé Ramalho, algumas coisas do Nordeste que o pessoal conhecia, que me caíam bem no meu sotaque, na minha área vocal, entendeu? Então você, por mais que eu goste, por exemplo, do Racionais MC, eu não tô apto a fazer aquilo, aquela na minha realidade. O Raul, ele tinha uma irreverência, ele tinha uma coisa até de libertar o outro, faça o que tu queres, é tudo da lei. Então isso pega muita gente jovem, entendeu? Sim. Então eu já sentia esse dom para música, aquilo ali era o discurso que faltava para me colocar dizendo: faça o que tu queres, pois é tudo da lei, isso aqui é o que eu gosto de fazer, isso aqui é o que eu vim para fazer. E o efeito foi tremendo, foi uma coisa que começou com 16 anos, 17, dando canja. Com 18 eu conheci no Nova Ipanema a banda do Tonho Gebara, que era o Sodalício, e a banda do Chilon, que era a banda Zou. Tocavam no clube do Nova Ipanema. E ambas, como eu era amigo dos dois, que viriam a ser da minha banda, eu entrava em alguma música específica. Tinha uma que tinha uma música: aquele cogumelo que eu tomei
nunca mais esquecerei. Foi numa noite de luar. E aí eu entrava só para fazer essa música, mas era meio que uma invasão consentida, mas assim, sempre uma canja. E como eu tinha muitos amigos no condomínio, a turma vibrava, o Chilon, hoje ele voltou a tocar comigo, né? E aí eu brinco dizendo, é o fundador disso tudo. O Chilon foi quem me convidou, falou, Baia, o que é que você acha de você montar uma banda? O irmão do Nado Zica, o Duda Zica, era o baterista, o Vitor Zigelmaia era o baixista, que depois veio até a banda Vuk Tolstói. Enfim, muita gente, muita história, mas aquele começo, a gente, apesar de eu invadir o palco dele para cantar outra música, quando veio para mim e falou, a banda vai ser o quê? Eu falei, vamos tocar Raul Seixas. Maneiro. Entendeu? Eu domino Raul Seixas. Então a gente começa a tocar Raul Seixas. Raul Seixas, nessa época, tinha acabado de falecer. Ele morreu em 89, eu tinha 15 anos. Em 91, né, 2 anos depois, a gente faz um show no Nova Ipanema, nesse clube que eles estão falando, que lotou, e a gente descobre o Teatro de Lona da Barra, que era um circo com aula, Sim. com isso, com aquilo, só que o pai de um amigo nosso, que via, falou, vocês nunca foram naquele Teatro de Lona, ao lado do Mercado dos Pescadores? E ali começa uma nova história. Ainda em 91 a gente faz um show filmado com 800 pessoas, dentro do 800 mil pessoas, e aí, um dado dia, no ano seguinte de 92, eu abro o jornal e tá lá a matéria do primeiro Baú do Raul, um festival enorme no Circo Voador, lugar que a gente já frequentava e amava, né? E sonhava em tocar lá. E ali eu me senti apto a estar presente. E eu falei, cara, eu tenho que tentar entrar nesse show. E é um divisor de água essa história, né? Eu tinha uma fita com o show da Barra, um show com 800 pessoas aqui no Teatro de Lona. Essa fita chama a atenção da Maria Jussá. Eu mandei para o Circo Voador e ela fala, cara, essa galera tem uma turma aqui, pode até trazer mais gente aqui pro circo e tudo mais. Essa garotada tá mexendo com a galera lá na Barra. Aí ela prometeu que ia me apresentar a Kika Seixas. E a Kika Seixas, viúva do Raul, ou seja, muito rápido, um fã do Raul já estava ali de cara com a viúva, e a viúva falou, me desculpe. Eu tinha 19 anos na época, 18 para 19, ela falou, me desculpe, mas assim, o festival está completamente fechado, já tenho banda de abertura, eu tenho várias atrações, o Erasmo Carlos, não sei quem, que são amigos do Raul, eu não nego, com muito trabalho, assim, eu não estou dando conta do que eu já tenho, então eu infelizmente não tenho como abrir essa janela que você está pretendendo. E aí, cara, passou algo na minha cabeça que eu nem acho que eu seja estrategista assim tanto, nem que... Foi uma coisa de momento, mas que foi um divisor de águas na minha vida. Eu falei para ela assim, que tal se você fizer tudo o que você tá no script e quando acabar você me deixa entrar? Quando acaba tudo, antes de apagar a luz, você me deixa tocar 3 músicas. Ela olhou pra minha cara surpresa, vendo que aquilo ali não atrapalharia ela realmente em nada. Ela falou, tudo bem, eu deixo, entendeu? Depois, esse festival veio até uma cultura de fechar com todo mundo junto no palco e tudo mais. Não foi o caso naquela noite, que eu lembre. A gente entrou e, em vez de tocar 3 músicas, a casa ainda estava lotada. A gente tinha um repertório lá do B do Raul muito grande, que não foi apresentado pelos grandes artistas. Então a gente tocou 1h30, sendo convidado para o dia seguinte no Circo Voador e depois para a turnê do Baú do Raul, entendeu? E dali para frente, mesmo eu passando um período depois longo, lançando os meus discos e cada vez tocando mais música autoral e até meio que dando uma renegada, tipo, não, eu parei de tocar Raul Seixas, eu agora toco isso, e aí perde um pouco de fã, e aí ganha outro tipo de fã. Mas foi um tempo até criar uma carreira solo independente daquele começo, que foi intenso. Mas eu nunca deixei de participar do Baú do Raul. Inclusive, dia 12 de novembro, agora eu vou estar em Salvador, na Concha Acústica, que é um baú que comemora 30 anos também do primeiro que teve lá. Participei de 2 DVDs do Baú do Raul, muito marcante, que é o Cantor de Tolo, aí rasga a roupa toda, um terno e gravata, que era a Cláudia Rodrigues, comediante, ela que dirigiu a cena, ela que levou o terno para Globo, para o departamento do Didi Mocó, para fazerem velcro no terno. Então, assim, arrancava a manga, arrancava isso, no final me enforcava com a gravata. Um filme muito... né? Eu lembro até que o Caetano participou desse festival e quando ele passou por mim, ele falou, vi você tocando Ouro de Tolo, muito bom. Muito boa representação. Né? Então, assim, é o que você está falando, pessoas que são nossos ídolos, né? De repente fazendo um comentário, uma coisa, né? E aí o Raul entrou assim na minha vida dessa forma,
como eu tô falando, entrou para ficar. Tá até hoje, de certa forma, nesses festivais do Bal do Raul. Hoje eu sou muito amigo da filha dele, que é DJ, a DJ Vivi Seixas, mas que eu trouxe ano passado pela primeira vez para cantar comigo no palco. Legal. Então ela pela primeira vez cantou o Pai, e foi muito interessante, porque quando ela tentou fazer um remix do Pai, o público Raul Seixas estranhou um pouco, e ela era muito nova, ela também se sentiu um pouco, sabe, achou que ia ser querida logo de cara, e de repente tomou uma vaia, uma coisa, né, extremamente desrespeitosa, porque ela não fez nada para merecer isso. E aí ela se distancia, depois de que ela faz o nome dela e tudo mais, eu falo, vem cá, tu não quer cantar isso comigo não, sem compromisso nenhum? E aí ela entra, voz e violão, cantando comigo A Hora do Trem Passar, o Sábio Chinês, algumas músicas que Cowboy Fora da Lei. E todo show agora, esse show em Salvador, a gente vai cantar 2 músicas juntas. Então você vê que é uma ligação, eu já tenho 32 anos de carreira, é uma ligação longa com a história de Raul, que não me afeta negativamente ou me diminui nada, apesar de terem tentado, né? Principalmente no jornal, tinha muito crítico que falava isso, é apenas um imitador, é apenas um cover, né? E aí ao longo dos anos eu provei não ser, de forma interessante, ao passo que hoje se eu toco muito Raul num show, começam a gritar, toca baia, né? Então assim, mas foi uma experiência, e é ainda uma experiência, que eu mantenho viva, porque o Raul morreu muito cedo, deixando uma obra muito rica. Sim. E eu acredito que tem muitas formas de se tirar algo daquela obra. Sim. Tem um pessoal que se veste de preto, bota um capuz de duende, tá mais ligado com a história do disco voador. Eu, por exemplo, já não sou tão crente em disco voador, espero a ciência provar de forma clara, então... Tá cada vez sendo mais provado. Quando provar, estamos lá, estamos juntos, mas assim, não é uma coisa que tem em mim, essa ideia de pegar um disco voador e sair daqui. Ele tinha isso, né? Mas já a parte da irreverência, Sim. do Raul, Sim. entendeu? De certa brincadeira com as palavras, de se permitir às vezes uns erros de português de propósito, porque cai bem na música, entendeu? Que é a licença poética, mas ele fazia de forma às vezes exagerada, né? Uma coisa Avenida Zil, né? Não cabe Avenida Brasil, eu vou botar lá na Avenida Zil. Então assim, foi uma aula dessa liberdade também, entendeu? Sim. E um lado que é lastimável, né? Em muitos artistas, muita gente no mundo, mas os artistas, eu acho que até naquela época de mais repressão, sofreram muito com alcoolismo, com drogas, no mundo todo. Sim. Talvez uma época também que se sabia menos, né? Sobre cigarro, sobre tudo isso. Então perdemos essa grande estrela que podia estar aí. Alguns da geração dele ainda estão aí. Mas eu me orgulho de ser um dos que carrega essa bandeira musical, artística e cultural do nosso povo. Estou, inclusive, programando, agora que moro nos Estados Unidos, uma turnê lá, quando ele fizer 80 anos, 35 anos de morte ano que vem, 80 anos no seguinte. Então fazer também uma turnê americana onde o Raul, que tem um peso nacional mais forte do que o meu, no exterior principalmente, então aqui óbvio, mas no exterior você consegue atrair mais gente pelo Raul e também colocar ali o meu trabalho, que é baiano, é pernambucano, é carioca, mas é também universal, né? Muito bom, irmão. Então, porra, acho que vale levar um Raul, né? Eu vou levar um Raul diferenciado. Eu poderia levar algumas dessas aqui, mas eu vou tentar fazer uma, vou até dar um gole d'água, que essa história tem mais ou menos 1,5 km. Mas é uma faixa que eu gosto muito dele, é uma época de protesto, assim, uma época ainda de ditadura, onde as pessoas eram sequestradas na rua. E ele faz essa música chamada Metrô Linha 743, que fala assim... Ele andando pela rua meio apressado, não sabia que estava sendo vigiado. Cheguei pra ele e disse: amigo, você pode me ceder um cigarro? Ele disse: eu te dou, mas vai fumar lá do outro lado. 2 homens fumando juntos pode ser muito arriscado. Diz que o prato mais caro do melhor banquete é o que se come cabeça de gente que pensa. Os canibais de cabeça descobrem quem pensa, porque quem pensa melhor parado. Desculpe minha pressa fingindo atrasado. Eu trabalho em cartório, mas sou escritor. Eu
perdi minha pena, não sei qual foi o mês. Metrô linha 743. O homem apressado me deixou, eu saí voando, me encostei num poste e fiquei fumando. 2 outros chegaram com pistola na mão, gritou: mão na cabeça, malandro, se tu não quiser levar chumbo quente nos corre. Eu disse: claro, pois não, mas o que é que eu fiz? Se é documento eu tenho aqui. O outro disse: não interessa, pouco importa, fique aí. Eu quero saber o que você estava pensando, pois eu avalio o preço me baseando no nível mental que você anda por aí usando. Aí eu lhe digo o preço que a sua cabeça agora está custando. Minha cabeça caída solta no chão, vi meu corpo sem ela pela primeira e última vez. Metrô linha 743. Jogaram minha cabeça oca no lixo da cozinha, eu era agora um cérebro vivo, a vinagrete. Meu cérebro logo pensou: que seja, mas nunca fui tiete. Fui posto à mesa com mais 2, eram 3 pratos raros, e foi o maître quem pôs. Senti horror a ser comido com desejos por um senhor alinhado. Meu último pedaço antes de ser engolido pensou grilado: quem será o desgraçado dono dessa zorra toda? Minha cabeça servida pelo maître, mas eu nunca fui tiete. Cuidado, brother, cuidado, sabe o senhor. É um conselho sério pra vocês. Eu morri, não sei mais nem qual foi o mês. Metrô linha 743. Cuidado, brother, cuidado, sabe o senhor. É um conselho muito sério pra vocês. Eu morri, eu nem lembro mais qual foi o mês. Metrô linha 743. Essa não é uma das mais hits dele, mas é uma que talvez, que eu saiba aí, que eu tenho visto, só eu cante. Talvez o Benegão, o pessoal do rap, passou a cantar também, porque ela tem muita letra depois, sim, já com outro tipo de base, né? Mas é interessante porque ela é lotada de metáforas, né? Sim. Então ela é de um período, assim, do final de um período até, porque já é um dos discos finais dele, mas aonde também se tinha que usar muitos artifícios para não ser censurado, né? A censura estava ali, sim, presente, né? E quando você vê também uma pessoa que passa por isso, ou uma pessoa que passa pelo... e trata com certo deboche, né? Bota essa realidade com essa assinatura, né? É uma coisa que eu acho que tem que se manter viva, porque a gente só fala também desse período de uma forma trágica, que ele foi, na minha opinião, pelo menos, mas ele gerou, como tudo que é trágico, como tudo que é sofrido, ele gera uma resposta cultural, sim, né? Se você pegar, e se você pegar aqueles que não morreram, aqueles que viram que o problema era para ter uma resistência também interior, né? O Gilberto Gil, o Caetano, e principalmente o Chico Buarque, foi uma pessoa que tem talvez as melhores músicas daquele período, sobreviveram, estão aí até hoje com 80 anos fazendo turnês. Então, hoje, apesar de eu ser muito fã do Raul e tudo mais, a minha busca, as minhas dissidências com o Raul, além do disco voador, e apesar de eu ter sido uma pessoa que também bebi, tive a minha vida boêmia de música e tudo mais, é que eu acho que a música, ela tem esse papel que você falou, uma coisa mais sagrada, sim, do que apenas a farra. Ela é mais sagrada do que, como eu posso dizer, o comércio da música, ou como, sim, viver, ou seja, ela é uma coisa que ela pode curar pessoas, ela pode inspirar pessoas, animal, ela pode curar você, e se você se coloca nesse lugar, nessa responsabilidade, não só financeira, mas de representação cultural do seu país lá fora, por exemplo, que comigo começou na Europa, eu comecei a ser chamado, eu fiz uns 5 anos seguidos. Aí em 2013 eu casei, inclusive eu casei na Holanda, num barco, eu levei uma galera daqui e
era um período que eu estava indo muito para a Europa para tocar, tanto com o meu trabalho como com o trabalho de bloco. Eu tinha um bloco chamado Bloco Black, que eu criei com o pessoal de Vitória, que viajou muito o mundo. A gente tocou o Festival de Montreux, Festival de Coburg na Alemanha, porque tinha esse caráter importação, né? Uma coisa muito cultural daqui. Sim. O meu trabalho passa um pouco mais pela balada, pelo rock, por coisas que na Europa, nos Estados Unidos, eles não veem isso como algo que veio do Brasil, né? E eles não entendem o português, então não entendem muito o rock brasileiro. E eu também tenho esse pé no forró, no regional, que o Raul também tinha. Então Sim. isso também me ligou com ele no início. E hoje é algo que me liga muito a Arraial. Eu toco com o Zé Ramalho, toco com o seu Valença, em noites conjugadas, né? E estou à beira de lançar um DVD de 50 anos, ao vivo no Circo, Baia no Circo 2. Mas o meu próximo projeto em mente, que já está aqui no âmbito da composição, vai ser no âmbito regional. Ah, é? É uma apropriação também dessa minha parte nordestina e que também é mundial. Então eu quero com isso, eu vi que da vertente que eu tenho, seja o rock, seja a língua portuguesa, seja tudo, a minha música mais ouvida no Spotify e tudo mais, ela é regional, né? Então assim, e é a forma de melhor no que há em mim, talvez seja a coisa mais internacional, é o regional, ou seja, o forró, o baião, o shot, em todas as suas manifestações, né? Sim. Porque elas têm manifestações mais antigas, têm manifestações mais modernas, têm eletrônicos, e todas elas têm seu nome. Eu chamo apenas de regional porque eu acho que quando você chega para o mundo, né, o que você falou do jiu-jitsu na Barra, parece até que você está brincando, se você dizer, eu vi isso aqui nascer, né? Eu vi isso nascer. A gente participou desse movimento. Eu vi nascer, o Nino Chambry, esse que eu levei para... Ele criou golpes, não sei, ele tem um vocabulário de golpes criados por ele que hoje está no mundo. Então, assim, quando você está lá fora, quando você começa a representar o Brasil lá fora musicalmente, você tem essa responsabilidade com a cultura nacional. Então, por mais que aqui dentro eu fosse uma figura mais do rock e tudo mais, quando eu chego lá fora eu digo, o que é que no meu trabalho tem mais de... E aí tem uma coisa engraçada, essa primeira música que eu toquei... Ó, você vê, essa música que eu toquei no começo mesmo, né? Ela é um folk, né? E ela ao mesmo tempo tem uma coisa de forró, se você vê. Então, Raul Seixas já fazia isso, né? Misturar let me sing, novinho aqui tratar do seu problema. O Tropicália, a Tropicália já fazia isso, né? E tudo mais. E eu sempre fui muito ligado em letra, né? Então, assim, eu sempre tive muita essa apreciação também por esses cantores, pelo que eles falavam, digamos assim. E você tem, assim, falando desse nicho mais internacional, essa conexão com Dylan também, eu lembro, né, cara? Exatamente. Você sempre teve isso. Até nas festinhas, às vezes você puxava, né, cara? Então... O Bob Dylan, pra mim, ele é exatamente isso. Ele é o cantor de voz e violão, lógico que depois ele vira banda e tudo mais, mas assim... E cancioneiro popular, o poeta, a letra, eu sempre me liguei muito em letra, então eu aprendi a falar inglês, né? A gente tem o curso na escola e tudo mais, mas assim, eu fazia aquilo de forma the book is on the table, mas assim, o Dylan, a curiosidade de entender as letras do Dylan foi o meu maior estudo, né? E coincidentemente foi a minha maior ponte para ir morar nos Estados Unidos, porque eu estava produzindo um disco chamado Baia Bossa Nova, Baia Bossa Dylan, que era o Dylan e Bossa Nova. Sim. Que começou eu no sofá, eu estava aqui brincando com o violão, assim, bem devagarzinho eu comecei assim um samba canção, e aí eu veio uma música, por eu estar num tom de Lá menor. Aí me lembrei uma música do Dylan, que ele é Lá menor, e comecei a cantar em bossa nova. Ela é um folk, mas eu falei, da década de 60, nem é clássico, nem nada. Não é hit dele, eu falei, our conversation was short and sweet. It nearly swept me off of my feet, and I'm back in the rain. Ooh,
Difícil agora lembrar todas as letras e tudo mais, tem um tempo que eu não toco, mas eu comecei a fazer isso e pegar músicas dele lado B, né? Tem uma muito interessante que chama Mama, You Be On My Mind. Mama é um jeito que ele chama, baby, né? Ele não é só o bebê, mas também a menina. E mama não é só a mãe, mas também a mulher, né? Mama. E ele fala, mama, você tá na minha cabeça, você tem andado na minha memória. Só que a música inteira é ele negando que ele esteja chamando ela de volta, ou que ele tenha onde levar ela para ir, ou que ele esteja preocupado com quem ela tá acordando no dia seguinte, né? Mas aí ele termina a letra, que é uma coisa dele de chave de ouro, ele diz... Aí eu vou cantar só o finalzinho que fala assim, ó. Que ele fala... When you wake up in the morning, baby, look inside your mirror. You know I won't be next to you. You know I won't be near. I just be curious to know if you can see yourself as clear as someone who has had you on his mind. Entra com o Brasil. Parará, perere, oh mama, you be on. Mama, you be on. Mama, you be on my mind. Oh mama, you be on. Mama, you be on. Mama, you be on my mind. Então fica uma coisa, né, americana e brasileira. Muito bom. Não é? E eu descobri isso, chamei um produtor amigo meu, Igor Essa, a princípio. Eu cheguei a gravar alguma coisa no estúdio do Chilon também, meu parceiro, né? De By Rock Boys, que hoje é diretor do circo. Só que nesse meio tempo, eu fiz um link, porque eu casei com uma brasileira, americana, europeia, né? A minha esposa, ela nasceu aqui, eu até ia comentar dela um pouco antes, que ela também participou cantando em lives comigo, ela canta bem nas lives, ela participou, minha filha participou, teve uma coisa mais família nessa hora, eles cantam bem, todos eles lá em casa têm um dom pra música até maior que o meu, eu acho, e são muito afinados e tal. Eu descobri recentemente que meu filho tem ouvido absoluto, entendeu? Ele consegue achar a nota exata onde a música começa, um negócio assim que eu falo, eita, que agora... queria ter nascido assim também. Mas ele diz que quer ser cientista. Não, pai, não vou ser concorrência, não vou ser cientista, mas vamos ver. Muito novo ainda para dizer isso. Mas enfim, foi uma coisa que a minha esposa, que morou muito tempo em Nova York, ela, através de uma amiga dela que trabalha com música, que eu já tinha dado canjas com ela em Nova York ao ir visitar, ela ouviu isso e falou, cara, isso é muito moderno, esse Bob Dylan que você está cantando aí, isso com a roupagem. E aí ela falou com a amiga dela de Nova York, que me apresentou o produtor Sandro Albert. Sandro Albert é um brasileiro que saiu, um gaúcho, se eu não me engano, gaúcho. Ele saiu há 20 anos, 25 anos do Brasil, porque agora eu já estou há 6 lá. Ele morou na Califórnia e morou em Nova York, um grande produtor. E quando ele produziu, cara, Toninho Horta, Jorge Versilo, ele produziu muita gente lá de fora mesmo. E quando a Maria Gadu vai lá, ele tá na banda. Quando o Jorge Versilo vai lá, ele quem tá na banda. O Lenine fez uma participação com ele monstruosa, assim, um baterista da pesada. Eu falei, cara, eu tenho que falar com ele. Quando eu mostrei essas músicas para ele de cara falou, meu amigo, isso tá muito bom. Isso tá tão longe do Bob Dylan que se conhece aqui fora, de tudo que eu já vi tentarem fazer com a obra do Dylan, que você não precisa ter medo ou receio de colocar também uns clássicos. Eu acho que você deve colocar uns hits dele. E foi aí que eu gravei Blowing in the Wind, foi aí que eu gravei Mama, take this badge off of me. Entendeu? Que já era uma coisa gravada pelo Guns N' Roses. Aí não é mais competir com as gravações que fizeram dessas músicas que são imbatíveis ou ficaram conhecidas mundialmente, mas era dar a elas uma cara brasileira. Esse disco foi a maior ponte que me tirou do Brasil naquele período. Mas o Brasil estava num período difícil. Eu saí daqui em 2017. Foi o ano da derrubada de Dilma, da qual eu fui contra.
eu fui contra, eu não acreditava que aquela operação, aquela derrubada, a prisão, eu não achava que aquilo ali seria o caminho para uma melhora. Como eu acabei achando que provou-se não ser, né? Eu acho que é muito melhor o respeito à regra democrática, o respeito à urna. Por mais que se saiba que há muita corrupção, eu acredito que sem esse sistema democrático, o sistema que vai se apresentar é pior. E a gente já viveu isso muitas vezes, não foi só uma ou duas. Então, aquilo me afetou também, né? Politicamente, eu cheguei a fazer músicas a esse respeito. No disco A Fúria do Mar, eu faço uma música a esse respeito sobre a Operação Lava Jato, uma música que se chama Suíte Bourbon 1407, que tem um quê de Metrolinha 743, mas era a suíte onde um amigo meu que era advogado me contou a história de que a operação fugia de todas as regras de que a nossa jurisdição e Constituição previa, mas que ela iria fazer um estrago grande até que isso... Então eu cantei sobre isso, uma aula que ele me deu ali naquilo virou letra. Naquele momento foi interessante também, porque era um momento de Brasil onde você vê... Estava mais difícil os shows, porque as manifestações estavam na rua, o clima mudou, parecia que as pessoas queriam negar, tipo assim, eu não quero mais ser o país do futebol, nem do carnaval, nem da festa, eu quero ser o país da seriedade, da meritocracia, né? Enfim, teve discursos, né? Lei Rouanet, virou crime Rouanet, então eu que sou da música, qualquer coisa que eu falasse, mas, né? Coisas que não eram relacionadas. E aí, de repente, eu que estava com um bebê em casa, minha mulher engravidou do segundo, e eu pensei isso, eu falei, eu estou aqui em casa já há 5 anos, minha mulher tinha cidadania americana, tinha cidadania europeia, meus filhos também, e eu nunca tinha a ideia de sair do Brasil, nunca tinha tido a ideia de dizer assim, nem de vontade mesmo, vontade já tinha ido para tocar, mas de dizer, vou sair do Brasil e tentar me estabelecer lá fora, não vinha na minha cabeça. Porém, minha esposa, a mãe dela mora lá, a avó dos meus filhos, a irmã dela e os primos estavam lá. Então não era uma Miami, que foi a cidade também onde ela tem família. É uma cidade que está a 7h30 daqui, apesar da produção do disco ter sido feita em Nova York. Então esse conjunto de fatores foi o que me fez, em 2017, sair, ir para Miami e de Miami começar a fazer o trabalho em Nova York, onde eu fiz clipe, fiz o lançamento do disco, tudo nos anos subsequentes, enquanto eu estava ainda criando filho, tirando documentação, tudo mais. 5 anos se passaram. Uma coisa que me afetou negativamente, não nego, que foi esse período bolsonarista para quem é artista, foi uma coisa muito ruim. Vai ter artistas que vão discordar, estão no direito deles de discordar, mas não no direito deles de derrubar nenhuma eleição, nem de quebrar nenhum palácio. Então eu sempre tive convivência, e ainda tenho, com pessoas adversárias a mim, mas não com inimigos, né? A partir do momento em que um cara quer me dizer que eu sou inimigo dele, que ele tem que derrubar e tem que matar quem está ali, porque... Então essa parte foi a parte que me pegou negativamente, e eu fui para lá. 5 anos passados disso tudo, eu estou estabilizado lá, eu estou com uma ponte feita, onde eu trabalho lá, trabalho aqui, conheço e me expando através das pessoas lá e aqui também. Então eu tive ganhos, que é um desses aprendizados de resiliência, de calma. Tem coisas que no mal vem para bem, há males que vêm para Belém. Então tudo isso aconteceu de uma certa forma para mim. Hoje, passado tudo isso, eu penso em voltar para cá só para trabalhar. A família tá bem situada lá. Então assim, esse momento Bob Dylan, além de ter a coisa de me ensinar o inglês, foi quem me levou ao que eu acho de melhor nos Estados Unidos. Tem a coisa da civilização, da vida lá, de tudo mais, os carros, o que tiver de bom lá, mas eu digo assim, a música americana é o que de fato eu mais curti dos Estados Unidos, né? É o que eu posso dizer assim. A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos foi numa excursão para a Disney. E aí eu fui uma vez só na minha vida e meu grande interesse era trazer uma guitarra Fender. Isso, eu tinha 15 anos,
a escola, tal. Eu convenci meu pai a pagar aquele pacote e lá fui eu. Ele me deu um dinheiro e eu gastei o dinheiro inteiro na guitarra no primeiro dia. E ele alertou, ele chegou a escrever por carta: viva a sua viagem inteira e no último dia compre a sua guitarra. Eu lembro que a primeira ligação eu falei: ao contrário. Pai, pode ficar tranquilo, tá? Eu já comprei minha guitarra, mas pode ficar tranquilo. E aí, cara, era um negócio de se alimentar da batatinha frita do McDonald's do amigo, da excursão. Tipo, eu fiquei bem apertado de dinheiro, mas cheguei aqui com a guitarra. E aí comecei a tocar, isso eu tinha 15 anos, aí volta aquela história que eu falei, que eu já estava envolvido com o sarau, em escola, com tocar de noite no bar, dando canja. Mas é uma experiência que eu não posso dizer que não tenha mudado minha vida completamente, né? Tanto a experiência de ter virado pai, quanto a experiência de ter saído do Brasil, quanto a experiência de ter produzido um disco em Nova York, ter lançado lá. Não é um disco que, na minha carreira, é um disco especial, fora da temática da minha carreira e do que eu venho seguindo, mas que me abriu muitas portas nesse sentido, né? Sem contar a coragem necessária para um ato desse, né? Sim, por mais que total, pareça que total. Você vai passar um pouco de... Até os primeiros anos você vai até se sedimentar de alguma forma, né? E ainda você nunca vai ser um americano. Talvez os meus filhos, que já nasceram com cidadania e estudam lá, talvez vivam o sonho americano no sentido de ser um profissional com a cultura de lá. E talvez tenha problemas ao voltar para o Brasil com a cultura daqui. Não sei o que vai ser. Também não estou preocupado demais com o que será. Eu sei é que a gente toma as opiniões, as opções que a vida dá, né? E essas decisões é que vão moldando. Mas eu vivo o sonho do brasileiro nos Estados Unidos, que é representar a cultura brasileira, Legal. Trabalhar também dentro da comunidade brasileira. Mais recentemente eu fui convidado, eu estou trabalhando no escritório de advocacia. A advocacia também sempre foi uma coisa que teve a minha volta. Uhum. Era uma das paixões minhas. Se eu não fosse músico, eu ia cursar direito. Uhum. Eu adoro literatura, eu adoro direito. Uma das coisas que me afeta nessa questão não é só política, ela passa pelo jurídico. Sim. Né? Então, meu entendimento e tudo mais estava no que estava de errado juridicamente. Né? E aí eu fui convidado, eu não sou advogado nem lá nem cá, mas eu fui convidado para ser da área comercial, justo dessa área de imigração. Por quê? Porque o artista, ele, uma vez premiado, uma vez tendo uma sobressalência aqui dentro, ele fica capacitado para ter um visto de residente. Se ele quiser entrar nesse processo, ele ganha um green card. E o artista é a forma mais objetiva. O critério é muito objetivo, é premiação, Sim. obras lançadas. Você provou isso, eles querem, é interesse nacional que os melhores vão para lá, digamos assim. Tem outros vistos, tem outras coisas, isso não é o papo dessa entrevista, mas para dizer que eu também estou começando nessa área de comercial. Então, assim, eu recebo o cliente, eu estou preparado para isso, depois é referendado pelo escritório, e aí o processo, quem toca é o escritório, não tem nada a ver com isso. É um trabalho muito legal, porque está dentro da minha área de interesse. Eu fui convidado por uma pessoa muito querida e não me atrapalha nas minhas viagens. Né? Os Estados Unidos, a gente sabe que tem pleno emprego, a gente sabe que tem muitas opções de trabalho, mas eu não quero pegar um job, né, como se chama lá, porque eu teria que abrir mão de tudo que eu tenho aqui, e eu ainda tenho uma história crescente a ser conquistada, que eu tenho que vir para cá para fazer. E esse ir e vir é muito bom também. Né? Você está na estrada é uma forma de não estar em lugar nenhum. Total. Né? E essa forma de estar vivendo só do seu... Né? Exatamente. Isso até conecta um pouco com que talvez lá no início eu falei, né? Eu acho que eu tive muito essa experiência, tenho até hoje, da forma que eu vivo, né? Como eu toco minha filosofia de vida, ligado a tudo que eu tô ligado, às artes ainda, né? A música, de certa forma, ao jiu-jitsu, às lutas, né? Que eu acho que é uma coisa muito humana, reptiliana, inclusive. Ela me deu uma visão, cara, de um mundo, de uma forma que eu acredito muito mais nos malucos do que nos normais, né? Acho que a música também me mostrou isso um pouco.
E eu acredito, sem se aprofundar muito nesse papo político, que não é também o tema aqui do nosso negócio, Não, mas... isso foi uma coisa pessoal minha. Sim, eu entendo, Que eu gerou essa respeito mudança. e acho Foi um que... momento que eu achei que aqui, entendeu? Eu que nunca tinha pensado nisso, como aquilo não foi um momento político qualquer, como aquilo gerou uma ebulição que eu estava perdendo nos shows. Sim. Ou seja, ficou uma coisa que ver show ou ir pra... Era uma coisa, eu não sei te explicar, mas assim, a energia mudou. Eu sei, você Né? deve ter sido muito Eu impactado fui por aquele impactado momento. de Exatamente. várias formas, Então, aquilo ali mexeu com você. É. Mas o que eu ia concluir é o seguinte, cara. Eu acredito que nós sempre fomos muito manipulados por um sistema babilônico, como o Bob Marley sempre falou, né? Então, a gente é levado para um caminho. Inclusive, hoje, isso que existe, né? Essa briga política que existe, que é quase igual ao time de futebol, para mim isso foi programado, entendeu? Assim, a gente está caindo Eu acho muito nesse interessante, negócio. eu vou ter que te cortar um pouco, apesar que eu sei que eu estou falando muito mais, mas modéstia à parte eu sou entrevistado. Mas não é por isso não, é porque você falou do Bob Marley, eu vou ter que pegar esse momento para dizer o seguinte: o Bob Marley passa por um momento político na Jamaica muito da pesada. Exatamente. Ele, quando se envolve na política, eles têm aquele momento clássico que ele junta junta, a mão dos dois exatamente. opositores e ele entra num êxtase artístico em que ele simplesmente é baleado na sequência. Sim. Para você ver que, independente de manipulado ou não... Porque o Bob Marley, eu acho que tem uma coisa muito interessante também para falar do que você falou, de sentido de vida. O Bob Marley tem um filme que eu amo, que é o Ao Vivo em Santa Bárbara. Eu também acho animal. E eu fui agora, lá em Miami tem o Miami Band Shell, na praia, mas não é na areia. É na praia, mas é um cimentado com... E todo mundo passa por ali. Assim, eu vi agora o The Wailers, já vi Adriano Calcanhoto, passou muita gente, Seu Jorge já passou lá. Eu acho que Skank já tocou lá, enfim. Eu toquei lá 2 vezes a convite do Bloco Black, uma vez, e uma vez eu toquei lá com o Monobloco também, dando canja. Mas o que é interessante, recentemente eu fui ver o The Wailers lá, e aí eu me lembrei desse show, porque a vibe da galera chegando, a quantidade do público, o jeito que cada um curte na sua, entendeu? E o Bob Marley, nesse filme de Santa Bárbara, tem uma entrevista. Eu conheci esse filme numa cópia de DVD antigo, de VHS, que não tinha isso. Quando eu comprei o DVD, aí nos extras, eu cheguei nessa entrevista, que eu nem sei se está na internet. E a entrevista dele, nesse DVD, me mostrava uma coisa que eu não sabia sobre o Bob Marley. Que ele, apesar da coisa do Selassie, né, a reverência ao Selassie, rei da Etiópia, a Etiópia como sendo o único país africano que nunca tinha sido invadido. Sim. Então ele dizia que aquela peregrinação que ele estava fazendo de shows, ele já estava com câncer, ele pelos Estados Unidos, é para convencer, para nortear os afrodescendentes, digamos assim, a voltarem à África. Sim. Né? Então ele fala assim: Africans United. Sim. Né? Então essa música é linda, mas são todas utopias inalcançáveis. O Bob Marley me chamou muito a atenção por uma coisa, e tem uma frase que para mim é chocante no que ele fala, porque ele fala assim: Jesus Cristo está encarnado, Jesus Cristo está na Terra. Sim. Ele está encarnado em Selassie, rei da Etiópia. Sim. Então aquilo mostra, para além de outras coisas da religião dele, como era poligâmica, então ele tem várias namoradas, um monte de filhos. Isso mostra que ele era ultra religioso, ele acreditava em coisas como essa, que eram pouco factíveis, que Jesus Cristo, e ainda mais com a história que Cristo tem relacionada ao povo, né, da onde Cristo veio, que ele representasse a Etiópia e toda a questão do negro. Né? Isso mostra também... Quando você fala de manipulação, essa manipulação ela não é da televisão de hoje para amanhã. Ela é histórica, ela é religiosa. Sim. Ou seja, faz um negro falar de um Jesus Cristo que foi pego por uma igreja de brancos. Talvez as religiões tivessem... Era o maior manipulador. O papel da religião era meio isso, né? Mas o interessante que eu acho não é isso, é que independe qual é a loucura, como você falou, e que de preferência que essa loucura seja grande o suficiente para não caber numa vida só, entendeu? Ou seja, eu quero levar os negros de volta para a África, não vai ser nessa vida. Então é essa que eu quero, eu só me apego às causas impossíveis, entendeu? Meu irmão, se a sua causa foi realizada, é meta, entendeu? Mas causa impossível
é o que gera mesmo, entendeu? Então, assim, que tem que ser uma coisa maior que a sua vida. E você tá falando de algo que é maior que a sua vida e eu tô aqui tratando de algo que é maior do que a minha vida. Mas é isso. No final, Entendeu? essa mensagem, né? E falando, acho que a gente entrou num papo bom, que eu acho que, de novo, também nos conecta, né? E eu lembro e conecta, inclusive, nosso diretor aqui, o Naldo Zicker, porque esse cara, naquela época, ele me apresentou o reggae, que era uma coisa também muito nichada. Quem escutava reggae era a galera do surf. Surf, E de um nicho do surf também, porque não era todo mundo. Eu lembro muito bem Eu disso. lembro muito também que as pessoas me perguntavam assim no jornal, você é hippie? Porque eu tinha um cabelão anelado naquela época. E eu era do surf, então assim, eu não via muito essa coisa do hippie, porque eu, de fato, nunca fui muito do acampamento, porque desde novo eu estava ligado ao palco, ao show, Então eu nunca fui o cara, já tocaram muito as minhas músicas em roda de viola em acampamento. Sim. Mas eu nunca fui muito de ficar acampado muito tempo. Eu ia pra guarda pra pegar onda. Sim. Aí eu tocava no bar, que era da pessoa onde eu dormia na casa, e comia no bar, tinha uma quantidade de cerveja liberada de noite, ou seja, era um escambo, né? E eu tocava de noite no bar do Luiz, no bar da Chucandinha, depois na pizzaria do Joe. Ali na guarda, que era um lugar que ia muita nossa galera carioca naquela época, ia muito, né? Tinha muita onda, um lugar maravilhoso para surfar. Então eu não me pegava muito como hippie. Hippie para mim é uma coisa que tá, depois tem neo hippie, sempre tem, né? Mas está muito ligada a um momento ali americano, principalmente, de guerra do Vietnã, é uma contracultura a um momento de guerra, a um momento em que eles recebiam também amigos no saco preto e de repente o cara diz, velho, Por que eu preciso... e durou que a gente 13 tá fazendo anos. isso? Então, foi o que eu te falei. Fora do Brasil, um momento difícil gera também uma cultura mais rica, uma cultura né, total. que reage a isso de uma forma, digamos, pacifista ou né, poética, usando metáforas para não falar coisas. O Bob Marley, quando ele toma esse tiro, ele vai compor a música War, se eu não me engano, mas é na sequência ele mostrando os Ele, na verdade, quando ele tomou o tiro, ele compôs já Ambush in the Night, né? Ambush que in the ele Night, conta ali que um conta pouco como foi o episódio. Mas depois tem uma cena dele falando, ou dele mostrando um palco e cantando War, né? Guerra. E aí ele ainda tem marcas de bala, ele mostra no entrevista. Que o War é um discurso do Selassie, na verdade. Ah, eu não É sabia um disso, que ele discurso musicou. oficial que ele musicou, do Selassie. Muito bom. Mas voltando para isso tudo que a gente está falando, e voltando ao movimento cultural daquele momento, daquela nossa galera, que era formadora de opinião. Acho que daquilo ali estava surgindo, né? Você falou de guarda, talvez tenhamos sido os primeiros a ir para lá daquela forma, né? Sim. De vivenciar o surf, Vila de pescador, de levar né? um som, Ainda não tinha hotel, de trocar com aquela galera local, né? Então, assim, fui criando um movimento, porque eu lembro, o reggae não era conhecido na galera. E a gente estava criando um movimento cultural, musical e jiu-jitsu e tudo misturado, e aquilo que trazia uma riqueza muito especial, né? Para esse movimento. Você vê, o Gilberto Gil, que estourou com a música do Bob Marley aqui em 74, o Woman No Cry, a versão dele, 74, 76, talvez. Foi o maior sucesso radiofônico até hoje. O Gilberto Gil, talvez, por muito tempo, tenha sido um dos maiores representantes do reggae, apesar de que ele é da MPB. Quando ele chega na década de 80, se eu não me engano, com a Raça Humana, né, já produzido pelo Liminha, ali talvez seja o disco mais reggae dele, que ele sai e vai gravar no estúdio Bob Marley da Jamaica. Você vê que os anos 80, que a gente pegou já ali o final, e o começo dos anos 90, os anos 90 estão uma explosão do reggae aqui no Brasil. Sim, exatamente. São várias, e a gente realmente no Rio, a gente vive, né? Você vê o Nat Roots, a primeira vez que eles tocaram no Rio, foi abrindo pro Dread Lion, no Teatro de Lona, meu convite, quando ainda se chamavam Nativos. E ficaram na casa do Tange. Hospedagem na cara do Hospedar Tange. lá. O Los Hermanos, que é outra relação mais para dizer assim, pessoas que passaram pelo Teatro de Lona, que na época era linkado assim, Teatro de Lona na Barra, Circo Voador na Lapa e Cantareira em Niterói. Exatamente. Aquilo foi uma época nos anos 90, que tem até um diretor de cinema que está fazendo digitalização do meu material e material de algumas pessoas. Se você tiver, inclusive, me avisa.
fitas para fazer quer fazer um documentário a respeito do Teatro de Lona e daquela geração 90. Não, muito animal. É exatamente Não é? isso que a gente está Porque falando. aquilo acabou junto. Quando Sim. acaba o Teatro de Lona, qual é o motivo? O Teatro de Lona, ele estava numa zona da prefeitura que era destinada a tratamento de esgoto, né, da SEDAI, e aquilo ali era uma obra antiga que ficou parada e foi dado aquele circo temporariamente. O projeto Sexta Sim, que a gente criou, que era Sexta Sim, Sexta Não, ele é feito em vias de ir à subprefeitura, na época era o Eduardo Paes o subprefeito, depois o Guaraná, a gente ir lá, ou seja, atos políticos, relações com os políticos para brigar pela cultura do local. Ou seja, a gente tem interesse de que isso aqui nunca seja destruído. E se for desmontado, se for desmontado porque é uma área de tratamento de esgoto, que é necessário também, obviamente, que isso mude de lugar. A gente pensava muito no Cebolão, onde hoje é a Cidade das Artes, né? A gente pensava em botar ali o circo, ficar um circo naquele. Logo depois criaram ali um anfiteatro que foi difícil de fazer acontecer, virou cartódromo, virou muita coisa. Mas o que acontece é que, ao mesmo tempo, o Teatro de Lona fecha, ali nos inícios de 2000, no máximo 2001, se não me engano. O Circo Voador fecha no final dos anos 90 por uma resolução do César Maia, cujo o Conde, né? Aí você vê também como uma política, mesmo na época da democracia, né? No caso do Teatro de Lona, não, que era um espaço, mas como a política interferia, às vezes, na cultura, né? Total, de uma forma arbitrária, autoritária, e a cultura renasce melhor. O Circo Voador novo volta a manipulação de que a gente acha que as coisas estão acontecendo quando não é nada daquilo, né? Enfim, mas o que a gente se propôs passou por todas essas barreiras. Cada barreira dessa foi superada de uma forma, né? O Circo Voador, quando ele... quando o César Maia manda fechar o Circo Voador, começa ali uma luta da Maria Jussá. Sim. E essa luta tem várias passagens interessantes. Ela gerou alguns shows nos Arcos da Lapa. Ela gerou uma campanha da própria Maria Jussá para entrar na política e tentar resolver aquilo por dentro. Então, teve um show no Canecão que juntou Farofa Carioca, a gente, mas um monte de gente que cedeu um fonograma para um disco em favor do Circo Voador, mas também em favor da candidatura dela. Muito tempo depois, teve o ganho em prol da causa. O Circo Voador recebe o terreno e começa a fazer show nos escombros do Circo Voador. A gente tocou. Aí a gente toca de novo nos escombros do Circo Voador, vê o Circo Voador ser reconstruído de uma forma muito mais maravilhosa, né? A técnica, a arquitetura do circo hoje é para ficar, não tem mais quem desmonte aquilo ali, acredito eu. Então, assim, você realmente viver tudo isso, e hoje o Circo Voador já ter sido casa de dois DVDs meus, um que vai ainda para sair, mas outro que já tem 13 anos de idade. Então a gente está falando realmente de muita história e que nada disso mudou o nosso caminho de atuação, ou se mudou um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Ou seja, você era música, jiu-jitsu, roupa. O Shilong, que era também da música, hoje é diretor. Ele já trabalhava no circo antigo, hoje voltou a trabalhar, trabalha até hoje lá. Então tem muitas pessoas, tem pessoas que saíram do ramo e foram ou para a advocacia ou para o design, né? Porque a música, às vezes, quando você é um instrumentista, um baterista, é diferente de quando você é um cantor, um compositor. Então tudo isso é uma coisa que a gente viveu, foi difícil, e a gente renasceu aquilo tudo, né? Junto com a Fundição Progresso. Niterói também voltou de várias formas, mas assim tem um lugar lá que é o Bendito, que é um lugar relativamente pequeno, que é para 200 pessoas. Virou minha casa lá, é um lugar que eu toco há 15 anos para o público niteroiense. E o que eu acho bonito é ver, como falou Marieta Severo, com muito mais experiência que eu dessa coisa, foi atacado na ditadura, depois teve algo no governo Collor que também atacou a cultura, depois essa, depois aquela. E ela fala, a cultura no Brasil sempre apanhou de forma cíclica, sempre foi
derrubada ou desmontada, e sempre resistiu, e sempre se reinventou, e sempre voltou ao cenário. Sim. Eu vejo esse cenário de hoje, inclusive pós-pandemicamente, como um cenário de retorno, né? Já tem um tempo que isso tem retornado, mas você vê uma proliferação, por exemplo, de festivais, né? Essa época que eu estou começando ali a tocar, a gente está falando de Rock in Rio 1, que foi o primeiro grande festival. O Rock in Rio hoje é uma marca conhecida internacionalmente. Lollapalooza, Rock in the Mountain, não dá para contar mais a quantidade de festivais grandes e que estão por aí, e de casas e de coisas estabelecidas. Então, assim, o que eu acho mais bonito que nos liga ali a Bob Marley na parede e tudo mais, é uma utopia, né? Sim. De que a gente é canal, né? Uma utopia que se torna verdade, porque a gente se coloca em prática de realizá-la, mas assim, uma utopia de que isso tudo vale a pena. Né? Exatamente. Vale a pena estar aqui conversando sobre isso, vale a pena. E por que vale a pena? Porque, cara, quando você está no palco, você vê. Quando eu olho a minha história, quando eu estou às vezes sem show, chateado com alguma coisa, às vezes eu vou lá ver minhas fotos de público. Não que eu esteja refém, eu digo assim, eu tenho um dom de fazer essas pessoas felizes, e esse retorno é um retorno constante. Tem muita gente que não gosta de mim, ou que me critica, ou que não é meu fã, não interessa. O que interessa é que eu tenho capacidade de gerar isso aqui. Sim. Entendeu? Por um momento, parecia que eu tinha entrado numa certa guerra também, porque estavam atacando aquilo ali que era tão sagrado. E, de repente, eu falei, não, são guerras paralelas, entendeu? São lutas paralelas. A minha luta por isso aqui continua. E quanto mais eu tentar guerrilhar, com seja lá que lado for, mais distante eu vou estar da minha luta, que independe de guerra. Exatamente. É uma luta particular. Exatamente. É uma luta que é inspirar o outro, fazer aquele sorriso pintar, fazer aquele canto em conjunto, porque aquilo me alimenta. Sim. Não é por causa vaidade, mas assim, uma troca, alimenta vocês, alimenta a mim. Eu recebo feedback que diz, vale a pena seguir em frente. Estou há 32 anos nessa, não foi fácil, nem continua sendo, mas é com certeza sagrado para mim e para muitos. Sim. Eu acho que se eu dissesse assim, desisto porque afinal de contas não deu não, chega. Eu estaria sendo, aí sim, pequeno. Exatamente. Então eu me sinto um artista grande, não por ter chegado em nenhum mainstream, ou não, por ter tocado no Lollapalooza ou não. Eu me sinto grande por não ter desistido. É isso, cara. Entendeu? Eu me sinto grande por dizer, eu ainda tenho o poder de fazer pessoas. E continuar com aquela paixão de tocar por tudo que você acredita, por mais utópicos que seja. Exato. Entendeu? E passar esse sonho para as pessoas, que eu acho que é muito animal. E ser retribuído com cada sorriso, com cada olhar. E vale de repente, não sei se vou te interromper muito na fala, mas de repente até você tocar, porque a gente está falando nesse momento, uma das músicas lá do início, que ficou clássica, que você puxa até hoje, né? Como, sei lá, Vou na Fé, que eu acho que tem muito a ver com isso que a gente está falando, mas enfim. Tem muito a ver. Eu vou na fé, vou puxar ela aqui. Que na época de ser gravada, que também foi gravada em contexto de liberdade total, eu fiz uma introdução longa, dizendo que nessa vida a gente vive, e jamais verá de tudo. Esse vive, por exemplo, é uma coisa sexista. Mas essa música é uma versão Bob Dylan. Então tá tudo misturado em algo que acabou se tornando baia do início, que já não é o baia de hoje. Mas que manda essa mensagem que fala assim: eu vou na fé, sim, 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 eu vou na fé. Vou como eu puder, seja o que Deus quiser. Eu vou, mas nem que eu tenha que ir a pé. Vou cantar, essa é a forma de eu sonhar, da dor aliviar, nessa bolha de ar, sair do corpo pra não mais voltar. Uma mensagem realmente de quem vai, e que muita gente fala, esse é corajoso mesmo, esse disse que ia e foi. E na verdade eu não me acho muito corajoso, principalmente para ir.
Para voltar, eu sou mais corajoso, assim, em termos físicos mesmo. Tô indo tocar. Eu tenho uma questão com translado, né? Trânsito, Sim. algumas coisas. Muita gente que toca, não pega avião. O Willie Nelson nunca saiu dos Estados Acho que Unidos. o Tosh tinha isso, né? O Zé Ramalho, eu acho que ele tem alguma questão com avião, se eu não me engano, que não faz ele não ir também para turnês internacionais. Mas a turnê, ela não é fácil, né? Você... fuso horário, seja o que for. Tudo isso compete com a tua voz, compete com o teu ânimo, compete com a tua coisa. Você tem uma obrigação exatamente de estar bem, de não frustrar quem foi te ver e esperar o melhor de você. E isso, cara, é uma coisa muito interessante, que essa música também me inspira nesse sentido. Eu não acho que eu fiz Vou na Fé porque eu já ia na fé, senão eu nem faria. Eu já vou mesmo, entendeu? Eu sou aquele cara que acampa, que sobe numa árvore, dorme lá em cima, monta a rede. Eu não sou assim. Eu sou de signo taurino, sem maiores crenças zodiacais. Eu sou uma pessoa caseira. Eu tenho um estúdio em casa, eu produzo muito em casa, eu estudo muito em casa. E eu saio para fazer show. Eu não tenho nenhum lugar que eu trabalhe que não seja em casa. Meu trabalho é caseiro. Só que eu saio para fazer show e volto para casa. Ou então saio para fazer uma turnê e volto para casa. E esse sair não é fácil para mim. Viajar não é fácil para mim, dormir em avião não é fácil. Como não é para muitos. E o Vou na Fé era uma resposta a essas limitações. Entendeu? Não foi pensada, ela foi simplesmente feita, mas o que ela diz para mim mesmo, eu vou, nem que eu tenha que ir a pé, eu vou, estava dentro de mim. Mas não que isso seja fácil. E em algumas vezes, como foi para o meu público, foi para mim também uma música de dizer, velho, eu vou na fé, sacou? Eu sei que eu tenho que ir. Legal. Entendeu? Para quem não vive essas coisas de fobia e tudo mais, parece assim uma frescura, parece uma coisa, mas certo tipo de crise que eu tive no passado me deixaram limitados, nunca me impediram de fazer as coisas, mas parecia uma coisa assim que tornava muito mais difícil pegar um ônibus para tocar, muito mais difícil pegar uma coisa. E hoje, quando vem isso, vem o mal-estar e eu utilizo, dentre outras coisas da música, eu vou na fé para dizer o seguinte, se você desistir, você não vai se perdoar. E se você for na fé, sem saber o que é que Deus quer te botando esses obstáculos aqui, eu não sou religioso, né? Eu falo de Deus, né? O destino, que eu entendo da vida como provas de superação, que ninguém cresce sem subir degrau, né? Então, eu falei, hoje, qualquer sofrimento de translado, ou de espera em aeroporto, ou de avião cancelado, qualquer dessas coisas para mim é mais ok do que a desistência. Eu já tive casos de dizer eu não vou porque o avião isso, o avião aquilo, entendeu? Eu nunca perdi um show na minha vida. O único show que eu perdi foi recente, não vou dizer onde foi nem nada, mas foi uma questão em que a questão da produtora foi um erro de passagem muito sério. E eu tinha vindo de uma viagem internacional, o ticket estava errado, em vez de sair do Rio, estava saindo de outra cidade, vindo para o Rio. E aí ficou aquela confusão de resolver no aeroporto. Eu falei, me desculpem, mas pela primeira vez eu vou ter que dizer não. Mas aí não é uma questão, eu não estava fóbico, eu não estava não. Eu disse assim, isso aqui foi um erro muito grave. Tipo, eu ia ter que passar o dia inteiro no aeroporto. E eu falei assim, isso não está certo. Sim. O certo é cancelar. Entendeu? O certo é adiar. O certo... Então foi a primeira vez que eu falei e não foi por uma questão, graças a Deus, minha, de desistência minha. Então, para dizer isso, até para o meu público que me assiste, ou para os lutadores que algumas vezes pensam em desistir de alguma forma, né? Sim. Numa competição que perdeu, num trauma, numa coisa que se machucou, numa briga de rua que entrou sem querer, num trauma de infância, seja lá qual for a personalidade. É você saber que a desistência ela traz um sofrimento maior do que o enfrentamento. Tá? E a minha questão com o carro foi uma questão séria, foi muito séria, limitou minha vida por muito tempo. Eu parei faculdade, eu fiz tratamento, teve um período que eu usei medicamento e depois eu vinha buscar dentro de mim as respostas para essas crises, entendeu? E hoje em dia a coisa que me dá mais força é isso, é dizer, se eu desistir é pior do que eu enfrentar. Então enfrente feliz, porque o que você se propõe a fazer é muito digno
para estar à mercê de uma sucessão de desistências, porque é isso que vai acontecer se você começa a desistir. Exatamente. Você vai ter uma sucessão, você vai desistir de fato, né? E uma coisa engraçada que aí termina um pouco esse papo e linka de novo com o jiu-jitsu, também sem dar nomes nem fazer nenhuma crítica. Eu tô morando em Miami, onde tem muita gente que faz jiu-jitsu, né? O Cyborg, que é um grande lutador, um grande campeão, me convidou através de amigos, me convidou para o aniversário dele, para tocar no aniversário dele. E ele, se eu não me engano, é do Alagoas. Se eu não me engano, ele é alagoano. Acho que é do Mato Grosso. Mato Grosso. Mas ele adora forró. E ele estava casado com uma lutadora também, que é americana. Sim. Então, eu toquei um forró atrás do outro e ele, nitidamente, ensinando a ela aquilo. Ela já dançava um pouco, porque provavelmente não foi a primeira vez que o casal dançou. Mas eles curtindo muito, né? E o Cyborg é, sei lá, 6 vezes campeão mundial, uma coisa absurda. E ele passou Até hoje, ganhou agora. Ganhou, né? E ele passou por um acidente, ele tem uma história muito de campeão. E depois ele me chamou de novo, só que eu não pude, eu estava entrando num cruzeiro, uma coisa assim, eu não pude atender um chamado de novo dele. Mas é um lugar que tem muitos lutadores. Mas quando eu fui botar meu filho no jiu-jitsu, eu botei meu filho na academia de um amigo, também grande profissional. Só que a academia, que até ele teve que fechar e depois reabrir, tinha uma coisa que era o seguinte, o professor, eram 2 professores, eles botavam todas as faixas etárias juntas, mas eram todas as faixas etárias infantis. Então, digamos que o meu filho tinha 4, 5 anos e o mais velho tinha 11, 12, 13. É uma diferença muito grande. Mas é uma diferença muito grande. Então, olha só, minha primeira aula foi de judô, tá? Ainda em Recife. Eu aprendi o quê? A dar rolamento. Sim. Eu aprendi, um fica encolhidinho, você pula por cima dele e dá o rolamento. Então, assim, era super recreativo, né? E eu tive um trauma de infância, logo no começo do judô, porque um garoto mais novo do que eu chegou lá com a faixa azul, era a faixa branca. E eu achei aquilo assim o máximo, ele era um garoto muito... Habilidoso. Eu ainda não tinha treinado com ele, mas era como se fosse fofo, a palavra que se usa hoje em dia, né? E eu muito criança, muito ainda, eu falei, caramba, o judô pra mim era uma brincadeira. E aí eu fui logo me amigar dele e tudo mais, e eu me amigando dele, sentou-se ali para fazer uma luta. O professor ensinou algo que eu não ouvi, porque eu estava interessado em fazer amizade com ele. E a posição era uma posição que era mais ou menos assim. Um deita, o outro fica tipo de cachorrinho em cima ali, como se estivesse na montada. Eu falando de cachorrinho, que são as minhas lembranças na época, né? Do trauma, foi um trauma. E aí o que aconteceu comigo? Eu tinha que sair dali. E ele tinha mais técnica do que eu. E eu nunca tinha feito ainda luta ou coisa assim dentro daquelas aulas. E ele não me deixou sair e eu comecei a tal. Quando eu virei, ele me pegou num mata-leão e começou a me enforcar. Coisa que eu não sabia nem que existia naquela luta. Quem dirá saber que se eu batesse ele parava. Então eu achei que eu ia morrer de um menino mais novo do que eu. Comecei a chorar, ele notou que eu estava desesperado, eu comecei a chorar e gritar, e ele me soltou. Aquilo foi um trauma para mim, inclusive, por ter sido um garoto mais... Sacou? Tipo assim, eu não sabia que aquilo era da luta, eu não sabia que batendo eu me soltava, então assim, eu tomei um mata-leão, eu quase apaguei aos 6 anos de idade, entendeu? E eu fui chorando pro professor. E o professor falou para mim, com muita calma, falou assim, quando você fizer assim, qualquer coisa dessa, quando te apertar, você faz assim no outro e o outro te solta. E tava um menino preocupado comigo, porque ele já sabia disso ou não. A luta, ela tem que ser recreativa para criança, né? Com certeza, ela não pode entrar na jogada já dessa forma. E o meu maior desafio hoje com meus filhos em casa, né, casa de ferreiro, espeto de pau, é fazer com que a música pareça a eles interessante, recreativo, brincadeira, e que eles possam pegar o violão, porque a música é o trabalho do papai. Sim. Então o pai fala, olha, agora silêncio, eu vou fazer uma gravação. Eu tô estudando para um show importante, vocês não estão entendendo o que eu estou falando, eu preciso que vocês façam silêncio. Então é uma coisa assim, o papai está trabalhando, aí quando fecha a porta tá lá eu cantando. Então assim, querem tocar violão? Não! Então, cara, é muito interessante, porque eles levam muito jeito, eu vou deixar a hora chegar. Mas é engraçado essa coisa de que tudo você tem que ser cativado, né? Sim. Tudo
que você entrou na sua vida, teve alguém que foi fonte de inspiração para você. Exatamente, com né? certeza. Com certeza. Então acho que é disso que it's all about. Aqui, e né? tem uma coisa que você fala, né, que você acha que falou também ao longo, que é você se sentir seguro de alguma forma, né? Com pessoas que vão estar ali te acolhendo, né? Independente da situação. Eu acho que o jiu-jitsu, uma atmosfera hoje mais amadurecida, como a gente está conversou ali no início, a gente evoluiu muito. Nesse quesito, né? Ó, lá em Miami, as pessoas que me deram mais oportunidades estavam ligadas à luta. Legal. Tem muito brasileiro da luta lá. Sim. Mas, assim, e fãs pessoas que me conhecem, são fãs. Então, assim, o Léo Biscaia, por exemplo, ele é do jiu-jitsu, mas não trabalha com isso, não é... Então, ele conhece muita gente. Foi ele que me colocou para tocar pro Cyborg, foi ele que me colocou para tocar o Vitor Dória, amigo do Cyborg, também tá, né, indo muito bem. Léo Leite, que eu conheci aqui no judô, fui morar lá agora. Então, assim, eu tenho amigos de tempos do jiu-jitsu. E tem uma outra pessoa chamada Rodrigo Antunes, que eu não conhecia, mas ele tem muitos amigos em comum da galera do Novo Panema. Foi só uma questão de época. O próprio professor do Novo Panema, Jorge Pereira Pinto, mora lá hoje. Né? O filho dele é da minha escola, vez por outra. Quando eu encontrei ele, foi uma viagem. Eu falei, Jorge, pô. E ele é uma figura, né? Figuraça. O que eu quero dizer com isso? O Rodrigo Antunes, que trabalha jiu-jitsu lá em escola, tem um projeto, agora ele se mudou de Miami, mas ele tinha um projeto Aliança Jiu-Jitsu, acho que é o nome da... Então, o que ele faz? Ele dirige outros professores em várias escolas. Então, ele atua nas escolas, ele sendo diretor, mas com outros professores. Um desses professores dele eu cantei no casamento. Assim que abriu a Covid, a gente fez o casamento dele, foi na praia. Eu fiz alguns luau's e etc. Mas, assim, o Rodrigo Antunes, só ele me contratou, acho que 5 ou 6 vezes para eventos. E devido a ele, eu toquei num bar, num restaurante que nem é de brasileiro, é de argentinos, um italiano gerido por argentinos, chamado Milanesa, em Key Biscayne. Esse Milanesa, quando eu comecei a tocar lá, assim, quando eu comecei a tocar no Little Brasil, e pela primeira vez na minha vida eu comecei a tocar em churrascaria, eu toquei numa churrascaria Fogo de Chão, porque lá eu toco MPB, voz e violão. O esquema é meio matinê, sempre tem vaga para o carro, não tem trânsito, toda essa minha questão com locomoção, eu vou sorrindo. Eu levo o meu próprio som, então eu armo o meu som, eu toco o que eu quiser, eu tenho uma liberdade muito grande, então eu passeio na música brasileira, coisa que eu nunca tinha feito, esse estudo. Hoje eu toco da bossa nova ao sertanejo. O sertanejo não vou muito, mas assim, perguntavam, Baia, você toca sertanejo? Eu sempre dizia, poxa, infelizmente, sertanejo e pagode. Aí, no segundo, terceiro show, eu falei, cara, eu não tô feliz com isso. Vão me perguntar mais vezes, eu tenho que dar um jeito nisso. Então eu peguei o sertanejo mais conhecido do mundo, que é o Ai Se Eu Te Pego. Que, por incrível que pareça, a harmonia é a mesma do Woman No Cry. Né? No Woman No Cry. Sábado na balada. Entendeu? Eu matei meu problema com a música. Então, quando as pessoas gritam assim, você toca sertanejo? Eu falo, sertanejo? Mato no peito. E toco aquela que, de fato, eu sei que tem outras, Chitãozinho, Chorão, mas não tá muito naquele... Eu não sei se eu faria muito bem certos tipos de... Sim, é o que você não falou, tá inclusive, né? Não tá no meu... Só que essa música, ela tá no forró. Se eu tô cantando aqui, ó, que falta eu sinto de um bem, né? E acabei a música. É que é em outro tom, vem pra cá. Sábado na balada. Quem tá dançando forró, continua. Porque tá tudo ligado, né? Sim. Tem um sertanejo raiz, tem um sertanejo... Sim. Tem muitos tipos, então... E o sertanejo, assim, tem um traço maneiro da cultura brasileira, lógico, assim, forte, né? Lógico. Daquela região. Apesar de sua longa costa, o Brasil é mais sertão do que ele tá. Com certeza. Exatamente. Bom, vou botar aqui na mesa, porque... Opa, recebemos chegou. aqui do nosso amigo Pepa, que também faz parte dessa geração que a gente estava falando, né, cara, da Barra da Tijuca. E um cara muito ligado. Ele outro dia sentou aqui na mesa, cara. Inclusive eu quero fazer com ele também, porque ele contou a história do açaí. Essa história que a gente falou do açaí chegando aqui nessa nosso estilo de vida, né, tropical, misturado com isso tudo. E vira o açaí exportado que o mundo conhece. Mundo conhece. No norte o açaí não é
Minha mãe é do comido Pará. dessa forma, né? Não, você come salgado, você come com camarão seco, né? Eu mesmo nunca experimentei, eu tenho uma certa curiosidade. Você já comeu açaí do norte, não? Já comi, porra. E se parecido? come às vezes. Não, ele não é doce, né, cara? Ele inclusive se come com peixe, né? Ele se come com comida camarão salgada seco. mesmo. Entendeu? Então. É bem diferente, né? É bem diferente. E a gente gelou isso tudo porque tem tudo a ver com a nossa atmosfera de treino, de praia, né? Então a gente transformou o açaí que é hoje conhecido aqui, que a gente consome. Hoje lá, Manda uma colher aí pra gente. esse tipo de açaí que a gente faz aqui é feito lá por muitos lugares que talvez nem saiba. O açaí bowl já virou Sim. de todo lugar, muitos lugares. Qualquer lugar que é natural no mundo tem um açaí bowl. Sim, exatamente. Exatamente como é aqui. A diferença é que às vezes não tem um xarope, mas aí também no congelado tem muitos que o xarope de Guaraná já vai dentro. Exatamente. Então, eles lá usam muito coco ralado dentro blueberry, Exatamente. coisas locais, mas que são frutas, né? Que eles Sim. chamam de toppings, né? As coisas que vêm em cima. Sim. Então, assim... Mas me conte, Rio Roots. Tem tudo a ver com o código aqui do nosso negócio, Roots. a gente é raiz, né, meu? Bom, irmãozão, o negócio é o seguinte. Acabamos o tempo aqui. Daqui a pouco eu tenho que dar aula, inclusive. Foi um tempo generoso. Nossa professora já chegou. E, porra, quero te agradecer, né, por estar aqui doando seu tempo e colocando o seu trabalho, doando seu trabalho também no nosso projeto. Eu acho que é algo riquíssimo. E certamente a gente vai fazer mais vezes. Eu, inclusive, vou fazer um spoiler aqui, né, que eu já tenho meio que combinado aqui com o Nado, que a gente está afim, é uma coisa que a gente quer ligar daqui a pouco, que a gente vai chamar de Black Belt Sessions. Eu quero fazer com o Pedro Buarque, Bisaglia, que também é um faixa preta, lutador, ótimo lutador, que toca também, que é músico, e fazer umas sessões de música com convidados. Então essa conversa, de repente num cenário diferente, de repente ali fora à noite, e enfim, então é mais um quadro aí que a gente vai ligar, e certamente a gente tem que ter você, né? Acho Por que favor. é um cara importante para estar participando desse projeto com a gente. Não, eu vim aqui com o maior prazer, você sabe o quanto eu gosto de você, né, pessoalmente, de todo o entorno, né, na época da Bintang, que era aquela equipe, né, tem pessoas ali queridas até hoje quando eu os encontro, né, cara, tem volta no tempo, né, mas é um carinho muito grande, o que a gente viveu foi muito verdadeiro, aquela parceria com a Bintang. Antes disso, no Teatro de Lona, como músico, a gente era de bandas diferentes, mas assim, amigos sempre, na praia e tudo mais. Mas eu acho que, assim, esse trabalho aqui, que a gente marcou, eu tive que desmarcar, né? A gente marcou quando eu fiz o DVD aqui, quando eu estava fazendo 50 anos, em abril. Aí eu falei, eu não vou conseguir ir. E a gente, depois eu vim mais 2 vezes pra cá pra fazer o Mita, pra fazer outra coisa. Não consegui marcar contigo. Eu nem sei se você pensou assim, tipo, pô, o Baia não tá querendo vir mais. Eu tava achando. E então eu aproveito pra explicar. As minhas vidas têm sido muito corridas, né? Eu tô com 2 filhos lá, inclusive queria aproveitar pra mandar um beijo pra minha mulher, a Kathleen Carroll, pro meu filho, pra minha filha Dora Carroll Simão de Moraes, e pro meu filho Daniel Carroll Simão de Moraes, todos com nome artísticos e de lutador. E aí, cara, dizer isso, sabe? Que é um prazer muito grande. Nada eu conheço desde que ele usava fralda, né? Eu estava aqui relembrando ele, a primeira vez foram os meus primeiros amigos, um dos meus primeiros amigos mais íntimos, de frequentar casa, de tocar. Foi ele e o irmão dele. Foi o cara que nos apresentou. Foi o cara que me apresentou o reggae. Foi o cara que me apresentou o jiu-jitsu. Então agora junto aí, fazendo exatamente esse projeto. E é isso, eu tô aqui em casa, me sinto em casa, fui muito bem recebido. Vou agora tomar esse açaí para experimentar dessa delícia. Parabenizo aí, né, mais esse amigo também e sua empreitada. E desejo aqui do fundo do meu coração a vocês dois sucesso total. Parabéns por esse prêmio de melhores do ano. Obrigado. Merecem. E contem comigo. Sempre que forem lá para fora, seja Miami, seja Nova York, seja Los Angeles, por favor, let me know, me avisem. Com certeza, tá? Of course. Vamos levar mais uma, né? De repente, você falou, não sei se você tem alguma programada, mas você falou desse teu lado jurídico. Tem um habeas corpus que é muito boa. Muito boa.
Um pingo de chuva estourou na pedra de gelo do meu uísque. Eu lembrei de ti, que sempre quer botar o pingo do i em Psilone. O que é que há? Parece até que eu sou um livro mal escrito e que você é uma caneta cor vermelha, rasurando o que não aceita, nem consegue decifrar. Outras vezes você tenta, feito uma louca, rasgar as minhas páginas. Mal eu esqueço do que lembrei, você aparece. Olá, olá, coisa nenhuma é o que me diz, tomando meu uísque pra falar que eu te beijo como Judas beijou Cristo, pois levo tempo a imaginar como seria com quem quando eu trairia o que eu jamais jurei te dar. Põe na minha boca palavras que não são as minhas, com voz trêmula e trágica, e me ameaça quando diz: eu vou embora. Ora, vai. Você tem seu direito de ir e vir, mas eu tenho meu de querer ficar. Não precisa de um pedido de habeas corpus, a porta está aberta. Você tem seu direito de ir e vir, eu também tenho meu direito de querer ficar. Não precisa de um pedido de habeas corpus, a porta está aberta. Tchau. Adiós, amigos. Boa, meu irmãozão. Obrigado. Obrigado igualmente. Eu que agradeço. Obrigado, nada.